iremos fazer nessa aula a correção da questão 10 do nosso segundo simulado, certo? A questão 10, ela foi uma questão que caiu na OBMEP de 2013 e ela fala o seguinte: durante a aula, 2 celulares tocaram ao mesmo tempo. A professora logo perguntou aos alunos: de quem são os celulares que tocaram? Guto disse: o meu não tocou. Carlos disse: o meu tocou. E Bernardo disse: o de Guto não tocou. Sabendo-se que um dos meninos disse a verdade e os outros 2 mentiram, qual das seguintes afirmativas é verdadeira? Certo? Então, aqui é uma questão de lógica, certo? E a gente vai ter que analisar as 3 situações, né? Há uma situação em que Guto mentiu, outra situação em que Carlos que foi o mentiroso e outra situação em que Bernardo foi o mentiroso. E aí nós vamos tirar alguma conclusão, né? Dessas 3 situações. Então vamos lá, ó. Eu tenho Guto, tenho Carlos e tenho Bernardo, certo? Uma situação é se Guto mentiu, certo? E os outros 2 falaram a verdade. Vamos ver, né? Ó, se Guto mentiu, ele disse que o telefone dele não tocou, certo? Então, se ele mentiu, o telefone de Guto foi o que tocou. Aí Carlos disse: o meu tocou, está falando a verdade. E Bernardo disse: o de Guto não tocou, certo? Então, neste caso, a gente tem uma contradição, se nós considerarmos dessa forma, porque se Guto está mentindo, então o telefone dele tocou. Mas aí, se Bernardo está falando a verdade, ele disse que o telefone de Guto não tocou. Ou seja, nós temos uma contradição, certo? Ou seja, essa situação não pode ter acontecido. Eu vou fazer aqui, como a gente teve essa contradição entre Guto e Bernardo, eu vou dizer agora que Bernardo mentiu. E que Carlos está falando a verdade e que Guto está falando a verdade, certo? Vamos lá, ó. Se Guto está falando a verdade, então o telefone dele não tocou. Carlos disse, nesse caso ele também está falando a verdade, então o telefone dele tocou, certo? Então o de Guto não tocou e o de Carlos tocou. Aí Bernardo mentiu. Bernardo disse: o de Guto não tocou. Só que ele estava mentindo, né? Se ele estava mentindo, então o de Guto tocou. Então, aqui nós não temos uma contradição. Então, eu já posso afirmar, como a gente confirmou direitinho que esses 2 estão falando a verdade e que esse está mentindo, apenas um está mentindo, e que não houve contradições nas ideias, né? Então, nós podemos afirmar que Bernardo mentiu e que tanto o telefone de Guto quanto o telefone de Carlos tocaram, certo? Então, nós podemos marcar aqui a alternativa B. A outra situação, só para a gente confirmar, era que Carlos estaria mentindo e que esse estaria falando a verdade e que esse estaria falando a verdade, certo? Mas aí, ó, a gente já pode marcar a alternativa B, eu só quero confirmar com vocês, certo? Guto está falando a verdade, então o telefone dele não tocou, certo? Carlos está mentindo, então se Carlos disse que o dele tocou, então o dele não tocou. E Bernardo também estaria falando a verdade, que o de Guto não tocou. Só que nesse caso aqui, nenhum telefone haveria tocado, certo? Também estaria correto, só que aí nenhum telefone teria tocado, o que não aconteceu, né? A professora escutou algum telefone tocando. Então, esse caso a gente teria desconsiderado também, assim como o primeiro caso. Então, na realidade, Bernardo mentiu, certo? E nós estaríamos marcando a alternativa B. Ok, galerinha? Olá, pessoal! Vamos continuar a nossa solução do segundo simulado, certo? Nesta videoaula, nós vamos responder a questão 11,
certo? Ela foi uma questão que caiu na UBMEP de 2015 e é uma questão que envolve sequências, certo? A gente vai trabalhar um pouquinho com a parte de álgebra. Vamos lá, né? Uma sequência de números é definida por A1, que é igual a 3, ou seja, o primeiro termo é 3, e a partir dele, todos os termos da sequência são definidos desse modo, certo? Onde o termo seguinte vai ser o termo anterior, somado ao quadrado do termo anterior, certo? Então, para todo número natural n maior que 1, isso acontece. Por exemplo, se eu quero descobrir o segundo termo, vai ser o primeiro termo, que é 3, mais o quadrado do primeiro termo, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 9 mais 3, 12. Então, o termo A2 é 12. Com base nisso, a questão quer saber, né? Qual é o algarismo das unidades do termo A 2015? Ou seja, aquele que está nesta posição aqui, certo? Lembrando que ele quer saber só o das unidades, ele não quer saber quem é o número, certo? Então, olha, o que é que a gente vai fazer? Quando envolve sequências, eu sempre procuro desenvolver alguns elementos da sequência para descobrir padrões. E aí, descobrindo padrões, fica mais fácil da gente solucionar o problema, certo? Então, vamos lá, ó. Eu sei que o primeiro termo, que é o A1, é 3. Certo? Vamos definir os outros, né? O A2, ele também já fala aqui que é o 12, certo? E vamos definir mais alguns, né? Lembrando que ele só quer saber o das unidades, então eu posso trabalhar simplesmente com o das unidades. Por exemplo, primeiro vai ser 12 mais 12 ao quadrado. 12 ao quadrado é 144, certo? Só que o que vai me interessar é só o das unidades. Então, o das unidades de A3, eu vou fazer assim para simbolizar os números que vêm antes. Vai ser 4 mais 2, que dá 6. Aí vem o A4. O A4 vai ser o número que termina em 6, né? Somado mais o quadrado dele. Para saber o das unidades, né, vai ser 6 vezes 6, que dá 36. Então, das unidades do quadrado desse número também termina em 6. 6 mais 6 é 12. Então, quando eu somo isso, o das unidades vai ser 2. Ó, percebemos que o 2 voltou a aparecer. Vamos ver agora se vai ser o 3 ou o 6, né? Para a gente ver se esse padrão continua. O A5. O A5 vai ser 2. 2 vezes 2 dá 4. Quando eu somo, né, o das unidades vai ser 6. E aí a gente volta para o outro passo, certo? Então, ó, se a gente observar, ó, sempre vai ser 2, 6, 2, 6, 2, 6. E assim por diante, até chegar no A 2015, certo? Aí, observem, ó, ele quer saber o A 2015, certo? Tirando esse 3 aqui, a gente fica com 2014, não é isso? 2014 é um número par, né? Então, ó, se o número que fosse aqui, no caso 2014, né? 2014 é um número par. E se vocês observarem, a gente está andando de 2 em 2. Então, ó, 1 é ímpar, aliás, 1 é ímpar, saiu 2, né? 2 é ímpar, saiu 6, certo? E assim a gente vai seguindo, certo? Então, aqui está representando o ímpar e aqui é par. Aqui é ímpar e aqui é par. Eu não estou levando em consideração esse númerozinho aqui, porque como eu tirei o primeiro, a gente diminuiu um aqui. Então, é como se a sequência fosse do 1 até o 2014, certo? Então, como o 2014 é par, consequentemente, ele vai terminar, o número das unidades vai ser o 6, certo? É só um modo da gente ver a lógica. Tem outros modos de a gente responder também essa questão, vocês podem ver a solução oficial da UBMEP, certo? Mas aqui nós iremos marcar a alternativa B.
onde a gente não precisaria fazer muita conta, como vocês puderam observar. A gente tinha apenas que observar um padrão. Certo, pessoal? Até a nossa próxima questão. Bons estudos. Tchau, tchau. Olá, meus olímpicos. Vou corrigir mais uma questão no nosso segundo simulado. No caso, é a questão 12, certo? Ela foi uma questão que caiu na UBMEP de 2016 e é uma questão de geometria. Ela fala o seguinte: dois triângulos, ambos com catetos de medidas A e B, sendo que A é maior que B, ou seja, se eu considerar esse triângulo aqui, o cateto A vai ser esse e o B vai ser esse, porque o A é maior que B. São sobrepostos como na figura. Qual é a área do quadrilátero sombreado? Ou seja, ele quer saber a área dessa região aqui sombreada, certo? Vamos logo entender, né? Eu tenho dois triângulos, um sobre o outro, e aí ele quer saber exatamente a área dessa região, certo? Vamos dar nomes, né? Esse espaçozinho aqui é B, certo? E esse aqui é A. E se eu olhar para o grandão também, né? Esse aqui, esse tamanho aqui é B, aliás, é A. E esse tamanhozinho aqui, que é o cateto menor, é B, certo? Eu posso enxergar essa figura sombreada desse modo aqui, ó. Se eu traçar uma perpendicular, certo? Se eu traçar uma perpendicular aqui, e aqui fazer também o mesmo processo, nós temos um quadrado, não é verdade? Temos um quadradinho, cuja o lado dele é uma medida só, que eu vou chamar de x por conveniência. Então, tanto aqui é x como aqui é x. Aqui eu não vou colocar, mas também é x, e aqui também é x, certo? E, além disso, para mim enxergar melhor, eu vou dividir essa figura em dois triângulos, ó. Esse quadrilátero cinza. Esse triângulo aqui, certo? E esse outro aqui, cuja área são idênticas. Ou seja, se eu descobrir a área de um deles, eu consigo descobrir a área do outro, certo? Vamos para as contas? Olha, para mim saber a área de um desses triângulos, eu vou usar só esse aqui de baixo, porque é só multiplicar por 2, certo? Vamos fazer assim, né? A área do quadrilátero, ela vai ser 2 vezes quem, ó? Aqui vai ser x. Lembra que a área de um triângulo é a base vezes a altura, dividido para 2? Então, vai ser 2 vezes a base, que é B, vezes x, dividido para 2, certo? Então, isso tudo dividido para 2, que aí eu também já posso simplificar, né? Porque 2 dividido para 2 dá 1, e aí vai ser somente a base vezes B vezes x, certo? Aí o que é que acontece? A gente não está envolvendo o A na questão. E as respostas, elas requerem que envolvam A, certo? Então, vamos fazer um jeito, né, da gente conseguir envolver A, que é quem? É colocando x em função de A e de B. Vamos olhar agora outro modo para a gente encontrar x em função de A e de B, certo? Eu posso estar observando esse triângulozinho menorzinho, ó. Porque se vocês observarem, ele é um triângulo e ele é semelhante a um outro triângulo, certo? Desse grandão. Então, é só eu sair fazendo essa semelhança para ver se a gente consegue chegar a alguma conclusão, certo? Vamos ver? Ó, no triângulo grande, certo? Eu tenho que esse tamanho aqui, esse cateto maior é A. Estão conseguindo enxergar? Não.
Deixa eu afastar mais assim. Pronto. Esse cateto maior é A e o menor é B. Então, eu posso dizer que A está para B, certo? Aí, vamos olhar para o triângulozinho menor. O cateto maior é X. E o cateto menor é esse espaçozinho aqui, ó. Só que quem é esse espaçozinho? Esse tamanho todo não é B? E esse daqui não é X? Então, esse pedacinho aqui, ele vai ser B menos X. Certo? Então, B menos X. Pronto. O que nos resta agora é trabalhar com essa expressão para a gente chegar ao que X vai estar em função de A e de B, ou seja, vamos isolar X. Certo? Então, vamos primeiro cruzar aqui, né? Se eu cruzar, fica A vezes B. Vamos brincar, né, com a álgebra. A vezes B menos A vezes X. E do outro lado vai ser B vezes X. Certo? Aí, o que a gente pode fazer agora, né? Esses que tem X eu posso deixar do mesmo lado. Tá mais fácil eu mandar esse carinha para lá, ou seja, eu vou somar as duas equações. Então, vai ficar AB igual a BX mais AX. E aqui eu posso deixar X em evidência. Como o X está tanto com B como com A, eu posso colocar ele em evidência. Que no caso vai ser X vezes B mais A. Observe, ó. X vezes B, XB, X vezes A, XA. Certo? E agora é só isolar o X, né? Para que X fique sozinho, eu tenho que dividir por B mais A. Para que aí ele vai sumir desse lado e vai aparecer do outro. Então, vai ficar nesse formato. Ó. X é B mais A, certo? E agora eu posso vir aqui em cima e dizer quem é o X. O X vai sumir, né? Vamos ficar tudo em função de A e de B. Então, fica assim, ó. B vezes X. X é AB. Vocês estão enxergando? É AB dividido para B mais A. Só que aqui a gente pode simplificar mais ainda, porque B vezes B não é B ao quadrado. Então, vai ficar A vezes B ao quadrado dividido para B mais A ou A mais B, né? Eu vou deixar A mais B, porque na nossa expressão primeiro está o A, depois o B. Lembrando que não importa, né? A comutativa. Sim, chegamos à nossa solução, certo? Então, a resposta correta é que a área dessa região que está em cinza, desse quadrilátero, vai ser A vezes B ao quadrado, dividido por A mais B, que é exatamente o nosso item E. Certo, galerinha? A gente usou as nossas noções de geometria, a questão da área de um triângulo, e também a parte de semelhança de triângulos, certo? Para chegar na conclusão desta questão. Até a próxima. Tchau, tchau.